Em 2023, o Brasil parou com a notícia. Rony Lessa confessou ter assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018. Este momento foi um marco na história recente do país, trazendo à tona questões profundas sobre justiça, impunidade e a luta incessante por direitos humanos. A confissão, parte de uma delação premiada, era um passo crucial na busca por justiça que mobilizava o país. A delação premiada, um instrumento legal que permite a redução de pena em troca de informações valiosas, foi fundamental para que Lessa revelasse detalhes até então desconhecidos sobre o crime. Pela primeira vez, um dos acusados admitia a autoria do crime, abrindo caminho para desvendar o mandante e a motivação por trás do assassinato. A confissão de Lessa não só trouxe alívio para os familiares das vítimas, mas também renovou a esperança de que a justiça seria finalmente alcançada. A comoção social era justificada. A morte de Marielle Franco e Anderson Gomes não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um símbolo de um problema maior que afeta a sociedade brasileira: a violência contra aqueles que lutam por justiça e igualdade. Marielle, vereadora do Rio de Janeiro, era uma voz potente na luta pelos direitos humanos e contra a violência policial, especialmente nas favelas. Sua atuação política e social a tornava uma figura querida e respeitada, mas também alvo de ameaças constantes. Sua execução brutal representava um ataque à democracia e gerava um clamor por justiça que ecoava por todo o país. Um clamor que unia pessoas de diferentes origens e crenças em uma causa comum. A luta por justiça para Marielle e Anderson se tornou um símbolo da resistência contra a opressão e a violência. Um clamor que parecia um grito de carnaval interrompido por um tiro. A confissão de Rony Lessa trouxe à tona a necessidade de uma reflexão profunda sobre a segurança pública, a corrupção e a impunidade no Brasil. A sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que lamentava a perda de Marielle e Anderson, também se mobilizava para exigir mudanças estruturais que pudessem prevenir futuras tragédias. A importância da confissão de Lessa vai além do reconhecimento de culpa. Ela representa um passo significativo na luta contínua por um Brasil mais justo e igualitário. A memória de Marielle Franco e Anderson Gomes continua a inspirar movimentos sociais e a fortalecer a determinação de muitos brasileiros em buscar um futuro melhor. A história de Marielle e Anderson é um lembrete poderoso de que a luta por justiça é contínua e que cada passo dado em direção à verdade é uma vitória para todos nós. A confissão de Rony Lessa é um capítulo importante nessa jornada, mas a busca por justiça e igualdade continua. A confissão de Rony Lessa, entretanto, não era um ato de remorso ou busca por redenção. Movido por um acordo de delação premiada, Lessa buscava reduzir sua pena em troca de informações cruciais sobre o crime. Em seus depoimentos, a ganância se revelou como um dos principais motores do assassinato. Lessa afirmou ter recebido a promessa de uma fortuna em dinheiro e vantagens para executar Marielle e Anderson. A promessa de enriquecimento rápido e fácil, como ganhar na Mega Sena sem fazer a fezinha, teria seduzido Lessa e outros envolvidos no crime, demonstrando a força corruptora da ambição desmedida. A vida de Marielle e Anderson, símbolos de luta e esperança, foram transformadas em moeda de troca por um grupo movido pela cobiça. A confissão de Lessa lançou luz sobre um nome que se tornaria central nas investigações: Domingos Brazão, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Este nome, até então pouco conhecido fora dos círculos políticos, rapidamente se tornou sinônimo de controvérsia e intriga. Segundo Lessa, Brazão seria o mandante do crime, motivado por desavenças políticas com Marielle. Marielle Franco, uma vereadora carismática e defensora dos direitos humanos, havia se tornado uma voz incômoda para muitos no cenário político. Suas críticas contundentes e sua luta por justiça social
a colocaram em rota de colisão com figuras poderosas. Brazão, figura poderosa e influente na política fluminense, um verdadeiro cartola do poder, sempre negou qualquer envolvimento com o assassinato. Ele alegou que as acusações eram infundadas e parte de uma campanha para manchar sua reputação. No entanto, sua posição de destaque e suas conexões políticas tornaram difícil afastar as suspeitas. Suas negativas, porém, não foram suficientes para conter a avalanche de suspeitas que recaíram sobre ele. A mídia e a opinião pública exigiam respostas, e a pressão sobre as autoridades para resolver o caso aumentava a cada dia. A imagem de Brazão, antes intocável, começou a se desgastar. As investigações apontaram para um intrincado esquema de poder, corrupção e violência, no qual Brazão seria peça-chave. Documentos e testemunhos começaram a emergir, sugerindo que o assassinato de Marielle poderia ser apenas a ponta do iceberg de um sistema corrupto e violento. A denúncia de Lessa, se confirmada, exporia a face brutal da política brasileira, manchada por jogos de poder e impunidade, um verdadeiro jeitinho brasileiro às avessas. Este caso não só revelou as profundezas da corrupção, mas também destacou a coragem daqueles que ousam desafiar o status quo. A luta por justiça para Marielle Franco se tornou um símbolo de resistência contra a opressão e a corrupção endêmica no Brasil. A cada nova revelação, a sociedade brasileira se via confrontada com a necessidade urgente de mudanças profundas e estruturais. A delação premiada de Rony Lessa se tornou um capítulo à parte no caso Marielle. Este acordo, que prometia revelar detalhes cruciais sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, trouxe à tona uma série de questões legais e morais que dividiram a opinião pública e os especialistas em direito. Enquanto a lei brasileira permite a redução de pena em troca de informações relevantes, o acordo com Lessa gerou controvérsias e debates acalorados, dignos de um debate no Roda Viva. A delação premiada, um instrumento jurídico que visa facilitar a resolução de crimes complexos, foi colocada sob os holofotes, com muitos questionando sua eficácia e moralidade. Críticos argumentavam que a delação premiada poderia ser usada como instrumento de manipulação, beneficiando criminosos em detrimento da justiça plena. Eles temiam que acordos como o de Lessa pudessem permitir que indivíduos culpados escapassem de punições severas, trocando informações por penas mais brandas. Essa perspectiva levantava preocupações sobre a integridade do sistema judicial e a verdadeira busca pela justiça. A busca pela verdade, nesse caso, parecia esbarrar em questões éticas e morais complexas. A delação premiada, embora útil em muitos casos, traz consigo um dilema. Até que ponto é aceitável negociar com criminosos para obter informações vitais? Essa questão se torna ainda mais pertinente quando se trata de crimes de grande repercussão, como o assassinato de Marielle Franco. Defensores da delação, por outro lado, argumentavam que, em casos complexos como o de Marielle, a colaboração de um dos acusados poderia ser crucial para desvendar a teia de crimes e levar os culpados à justiça, como um jogo de xadrez onde cada peça conta. Eles acreditavam que a delação de Lessa poderia fornecer pistas essenciais que, de outra forma, permaneceriam ocultas, ajudando a desmantelar redes criminosas e a garantir que todos os envolvidos fossem responsabilizados. A delação de Lessa, nesse sentido, era vista como uma oportunidade, ainda que controversa, de romper o ciclo de impunidade. Para muitos, a colaboração de Lessa representava uma chance de finalmente trazer à luz a verdade sobre o assassinato de Marielle e garantir que a justiça fosse feita. No entanto, essa visão otimista não era compartilhada por todos. Havia um medo palpável de que a delação pudesse ser usada de forma inadequada, permitindo que criminosos manipulassem o sistema em seu favor. A questão central permanecia:
Até que ponto a justiça pode ser negociada sem comprometer seus princípios fundamentais? A resposta a essa pergunta continua a dividir opiniões e a alimentar debates intensos em todo o país. Em última análise, o caso de Rony Lessa e sua delação premiada serve como um lembrete poderoso das complexidades inerentes ao sistema de justiça. Ele destaca a delicada balança entre a necessidade de resolver crimes e a obrigação de manter a integridade do processo judicial. À medida que o Brasil continua a lidar com esses desafios, a história de Lessa e Marielle permanece um ponto de reflexão sobre como a justiça pode e deve ser administrada em uma sociedade democrática.